Meus tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Almoço que segue bem agitado porque essa semana tá cheia de notícias. Amanhã tem partida contra o Juventude, a gente vai falar aqui sobre quem viajou para esse jogo, quem ficou no Rio de Janeiro, quem viajou e pode ser poupado, existe essa possibilidade. Além disso, tem a confirmação da data de chegada do Facundo Bernal ao Rio de Janeiro. Surgiu mais uma notícia, mais um capítulo da novela Furran e André. Tem também informação sobre a partida contra o Vasco, até informação da Liga tem hoje. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Olha, vocês vão ver bastante com esse casaco aqui nos vídeos, porque aqui em Petrópolis tá muito frio e de casaco do Fluminense esse é o mais quentinho que eu tenho. Então só pra me explicar que vocês vão assim, caramba, essa menina não tem outra roupa não? É essa a questão. Mas vamos falar então sobre a partida de amanhã entre Fluminense e Juventude. Para esse jogo contra o Juventude, já que a gente decide o confronto das oitavas em casa, o jogo agora é em Caxias do Sul, que tem uma série de condições ali climáticas que dificultam a vida dos atletas, e o brasileiro tem sido a prioridade do Fluminense nesse momento. Muita gente imaginou que o Mano pouparia uma galera para esse jogo. Eu até imaginei que não pouparia tantos jogadores, mas ele viajou com basicamente o time quase força máxima para essa partida. Para vocês terem uma ideia, Thiago Silva, Ganso, Marcelo, mesmo sendo caras mais veteranos, e principalmente Ganso, Thiago Silva, que tem pegado aí uma sequência de jogos viajaram máxima. Quem a gente sabe que não foi para esse jogo? Felipe Melo e Terãs, eles voltaram a treinar já com o grupo, mas ficaram de fora dessa viagem. Outro que não viajou para essa partida foi o André, ele teria sido poupado para esse jogo. Confesso que fiquei um pouco surpresa com isso, mas não acharia mal a entrada de uma zaga com o Nonato e Alexander, né? Já que os dois viajaram e são possibilidades para essa partida. E o Cano também não viajou com a delegação. O Fluminense não lançou nenhuma informação nova, mas como ele ficou de fora da última partida por conta de dores no pé, a gente imagina que hoje seja ainda o mesmo motivo. Ou seja, a tendência é que mais uma vez a gente veja o Cauã Elias entrando como titular. Acho excelente isso. Mas a informação que o Lessa recebeu é que apesar do Mano ter viajado basicamente com força total, ali com todo mundo que está disponível para esse jogo e entra regularmente, é que o treino dessa terça-feira indicou que um ou outro jogador titular que viajou pode sim ser poupado para esse jogo que vai definir o treino dessa quarta. E como o Lessa e o Gabriel Amaral estão por lá, eles vão tentar acompanhar o treino, então vai ter bastante assunto sobre isso no Giro dos Jornadas mais tarde. Mas comenta aí o que vocês acham. Acha que vale a pena ir com força máxima para essa partida? Eu confesso que eu gostaria pelo menos que o Thiago Silva fosse poupado. E eu não digo nem por uma questão de situação física, porque a gente tem visto o Mano levar bastante a sério essa situação de só levar quem tem condições de jogar. Gramado muito molhado, eu acho que você corre alguns riscos ali que eu gostaria que o Thiago Silva não corresse. Se ele viajou, deixaria no banco, confia ali no Thiago Silva. Se trata de um confronto decisivo, mas eu não entraria com o Thiago Silva de titular, estando tranquilo, pouparia ali o jogador para a decisão aqui no Maraca, que é de fato o jogo mais importante, e acho que o Fluminense tem condições, ainda que não entre com todos os titulares, de se sair bem ou de pelo menos segurar um empate por 0-0 contra o Juventude. Mas sobre esse jogo a gente fala mais amanhã, onde a gente já deve ter uma provável escalação para discutir. Então vamos para mais um capítulo dessa novela Furran e André. Antes disso, só aproveita para deixar o seu like se você tá gostando do conteúdo. Olha, a gente chegou a chamar as negociações pelo Facundo Bernal de novela, mas eu tenho que confessar que eu tô arrependida porque perto da novela André e Furran, essa negociação do Facundo Bernal não passa de uma minissérie. Eu tô falando isso aqui porque ontem a gente trouxe a informação do João Brandão do lance, e agora a gente vai falar da matéria do Bruno Andrade, do UOL, que de certa forma complementa essa primeira informação. Já coloquei a matéria do Bruno Andrade com o André Hernan aqui na tela para vocês, mas pra gente relembrar, a matéria do João Brandão dizia basicamente que havia a possibilidade do André permanecer no Fluminense em 2024, porque o Furran não pretendia aumentar a oferta por ele. Então, como não tem uma nova proposta, seria considerado basicamente como se o Furran tivesse
sair das negociações porque não respondeu mais o Fluminense. Mas agora surgiu essa informação aqui e o Gabriel fala bastante sobre o Bruno Andrade por ele ter muito contato de clubes de fora. Então essa provavelmente é uma notícia que vem por parte de contatos de lá, dizendo que o Fulham cozinha o Fluminense e confia em acerto por 152 milhões, ou seja, um acerto por um valor menor do que o Fluminense gostaria. Aí pra gente ler aqui. Apesar de ter visto recusada nos últimos dias uma proposta de aproximadamente 25 milhões de euros, que dá cerca de 152 milhões por André, o Fulham ainda acredita no acordo e por isso tem cozinhado nos bastidores a negociação com o Fluminense. O tricolor avisou de prontidão que deseja 30 milhões de euros, ou seja, 183 milhões de reais, para avançar com a transferência. O clube inglês, por sua vez, não está disposto a aumentar o valor da investida, então assim como havia falado o João Brandão, mas, por outro lado, avisou que a primeira oferta segue de pé. Isso porque eles acreditam que o Fluminense pode vir a mudar de ideia na reta final do mercado de verão europeu e então aceitar os 25 milhões de euros, ou seja, 152 milhões de reais, iniciais colocados em cima da mesa pelo jovem volante de 23 anos. Então, basicamente o Fulham está confiante que não vai surgir nenhuma nova oferta pelo André. Quando estiver chegando ali no final da janela de transferências, o Fluminense vai ficar desesperado, porque sabe que o Fluminense... Todo mundo sabe que o Fluminense conta com essa venda do André e que precisa da grana. Então, se o Fluminense ficar desesperado para vender, vai aceitar o que teria sido a primeira oferta do Fulham. Mas e aí, o que vocês acham disso? Acham que, no fim das contas, se não chegar uma outra proposta, o Fluminense vai acabar cedendo e vendendo o André pelo valor da primeira oferta do Fulham? Ou até o Fluminense vai arriscar não vender o André, mas com a carta na manga de que não, vocês têm interesse no André, o André vale mais do que isso. Afinal, a gente tem que lembrar que o Fulham fez algumas propostas a alguns volantes no mercado, mas o André seria o primeiro plano do Fulham. Afinal, se todo mundo sabe que o Fluminense pretende vender o André, todo mundo também sabe que os planos do Fulham para a saída do João Palhinha era justamente a chegada do André. Então o Fluminense pode tentar usar essa carta na manga também. Não sei se funcionaria. Ficam aí os questionamentos. Confesso que não sei o que pode fazer. Acreditaria que o Fluminense venderia o André nessa janela de todo jeito. Mas pensando nessa carta na manga, talvez consiga de fato subir o valor. Mas então já se inscreve aqui no Jornada para não perder os próximos capítulos dessa novela. E agora vamos falar sobre dois zagueiros, né? Manuel e Luan Pérez. Ontem circulou bastante pelas redes o burburinho de que o Manuel poderia estar de saída do Fluminense para o Sport. Mas o Gabriel apurou a informação e não há nenhuma negociação no momento pelo Manuel. E também saiu notícia do empresário do zagueiro Luan Pérez, que atua pelo Fenerbahçe, dizendo que o Fluminense foi um clube que se interessou pelo jogador. Mas o Vitor Lessa explicou que, na verdade, o Fluminense já sondou o Luan Pérez em algumas janelas recentes. Ele era, de fato, uma possibilidade para o clube, mas o Fluminense acabou optando por contratar o Ignacio. Então, não tem essa possibilidade da vinda do Luan Pérez nesse momento. Sobre Facundo Bernal, ontem à noite nós tivemos a confirmação de que ele chega no Brasil nesta quarta-feira. A confirmação foi dada pelo próprio presidente do Defensor em entrevista ao Jornada. E ontem nós falamos sobre a questão que foi ali um problema durante as negociações, que era a forma de pagamento. E ontem o presidente também confirmou que o prazo que ficou acordado para esse pagamento seria até 2026. Ou seja, tudo certo entre o Fluminense, Defensor e Facundo Bernal. Muito em breve a gente espera ele anunciado pelo Flu. E ontem a CBF definiu o local da partida entre Fluminense e Vasco pelo retorno do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no Engenhão. A partida não foi para Cariacica por questões de segurança pública, mas o jogo está marcado para o dia 10 de agosto, um sábado, às 9h30 da noite. E ontem o Fluminense confirmou a lesão do Marquinhos, explicando que se trata de um edema na coxa direita. Ele já iniciou os tratamentos no CT Carlos Castilho, mas ainda não tem uma previsão, o Fluminense não lançou pelo menos nenhuma previsão de retorno do atleta aos gramados. E para fechar, vocês vão lembrar aqui que a gente falou sobre a oferta bilionária que o SBT havia feito à Liga para transmitir os jogos
na TV aberta, mas o SBT retirou essa proposta. Essa daqui é a nota oficial que o SBT divulgou. Até tô usando aqui o compartilhamento da Raíza Simplício. O SBT informa que havia formalizado junto à Liga Forte União uma proposta para a transmissão de jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro de Futebol a partir de 2025. A liderança da emissora foi informada por telefone e extraoficialmente que sua proposta não seria aprovada e aguardava o retorno formal dos organizadores até o final da tarde desta segunda-feira, dia 29, ou seja, ontem, a respeito do resultado desta concorrência. Como não houve, comunicamos que o SBT decidiu retirar sua proposta deste pleito esportivo. Ou seja, por enquanto a gente segue com a liga sem um local de transmissão de jogos. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de comentar aí embaixo as opiniões de vocês sobre essas notícias. Mais tarde tem Giro do Jornada. Eu encontro com vocês novamente aqui amanhã, à 1h da tarde. Saudações tricolores!